E com alegria estavam dando relatório e dizendo: estamos aqui porque Deus mandou. Então, se Deus mandou você, ou se Deus, como cantamos hoje, eu estou à porta, abri. Se você deixou Ele entrar, viva o que Ele quer, e não o que você quer. Viva para honrá-lo em tudo. Viva para honrá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Queridos, nós estamos num tempo de muito mimimi. Pessoas que faltam culto porque estão estudando. Pessoas que faltam culto porque dormiu até tarde. Pessoas que faltam culto porque não querem, pagar um preço de sair de casa rápido, acordar e vir. Então isso não pode acontecer. Todos nós estudamos, Bispo Carlinho, Pastora Lília, eu, os pastores antigos de Honório, os que estão no campo, missionários que estão em outros ministérios, todos nós trabalhávamos, estudávamos à noite, e sábado e domingo ralando na igreja, trabalhando. E ninguém deixou de se formar por isso. Todos são engenheiros, médicos, dentistas, professores, e todos tiveram uma vida para glorificar a Deus. Então, não deixe de se entregar totalmente, pagando o preço, porque o Senhor pagou um grande preço por nós, e Ele é digno de toda a nossa entrega, de toda a nossa vida para Ele. Não de sacrifício, porque eu não considero servir a Deus sacrifício, mas eu considero servir a Deus uma honra, e o Senhor ama aqueles que o honram, que o amam verdadeiramente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bom, queridos, que estamos aqui, né? Que bom que estamos aqui. Deus é fiel. Quando temos o privilégio de servir a Deus, é muito bom. É muito bom. Estamos hoje, o dia da Santa Ceia, trocado de domingo passado para hoje. E queremos falar um pouquinho novamente, sobre liberdade, né? A liberdade com aliança. A liberdade que nós temos com a aliança, ela é algo real e verdadeiro. Como já temos pregado, é uma liberdade verdadeira, e não uma liberdade restrita, não uma liberdade que traz opressão, medo, peso sobre a nossa vida, mas é uma liberdade que nos faz viver verdadeiramente livres, como nós temos pregado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é palavra de Deus, é a Bíblia. Mas também temos ensinado que para termos a liberdade, como pregamos domingo passado, existem deveres. Existem princípios que precisam ser vividos por nós. Então, nós não podemos querer receber os direitos se não obedecemos e vivemos os deveres. Um deles é fidelidade nos dízimos. Nós não podemos querer viver a bênção da fidelidade de Deus sobre nós se nós não somos fiéis a Ele no dízimo. Então é algo que nós precisamos entender. Então uma aliança verdadeira, ela não é uma aliança feita por um lado. A aliança não é só minha, a aliança é dele comigo e minha com ele. Então, se nós temos aliança, nós vamos o quê? Cada um cumprir a sua parte. Mas muitos querem que Deus, Renato, cumpra a sua parte, mas não querem cumprir a sua parte com ele. Então, Deus abençoa? Pode abençoar, porque Deus é misericordioso. Deus fala que a sua bênção vem de 1000 gerações. Deus pode abençoar até por misericórdia, mas como princípio não.
O papai falava sempre assim: Deus não tem compromisso com o filho desobediente. O filho desobediente, ele pode falar. Eu lembro quando eu fazia coisa errada, que meu pai ia para esquentar, né? Pegava o cinto assim, tirava, aquele bração comprido, agarrava no braço assim, e tirava o cinto. Pai, por favor, pai, eu não vou fazer mais não. Não, mas você fez, então você vai apanhar aqui agora porque você fez. E o cinto cantava, né? E até hoje eu brinco com os meus netos, né? O coro vai cantar, né? Até a Lívia um dia, lá em casa, eu falei, o coro vai cantar. Ela, canta? E eu, pá, nela. Ela, canta? E eu, pá, nela, canta? E falou umas 10 vezes, até eu não parava, né? Mas não era batendo, não, brincando. E ela, canta? Então, parecia muito o pai dela, né? E quando eu viajei, fiquei 2 meses nos Estados Unidos pregando lá viajei 2 meses. E quando eu cheguei, a Beth queria arrumar uma surpresa, comida e pudim, feijoada, não sei o que e tal, para a minha chegada. E na véspera o Samuel xingou um palavrão. Aprendeu na escola, né, com 6 aninhos, 7 por aí. Aprendeu na escola e xingou um palavrão. Ela falou assim, eu não estou ouvindo isso. Samuel, para. Aí ele, o quê? Para de falar isso. Não, e falou de novo. Aí ela foi, pegou a varinha, pou, 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 e ele falou de novo. Ela, pou, 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 falou de novo. Mas que sem vergonha, né? Não queria parar de falar, e ela teve que bater nele até ele parar. Quando chorou, aí parou. Então não vamos esperar que Deus venha com disciplina sobre nós. Ah, mas Deus disciplina? Sim. A Bíblia diz que Deus ama, que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama e tem por filho. E quando já não tem disciplina, é considerado bastardo. Então é Bíblia, não sou eu, é Bíblia que fala. E nós temos que aprender a Bíblia. Pecais por ignorância, pecais por não conhecerdes as Escrituras, diz a palavra. Então, queridos, aliança não é aliança de Deus para nós somente. É aliança de Deus para nós e de nós para com Ele. E dessa maneira, então, a aliança precisa ser obedecida com princípios, com direitos e deveres, com deveres e direitos. E eu tenho aqui anotado algumas coisas, eu não posso falar tudo, né? Porque o tempo não para, a hora não para. Mas deveres de perdoar. Deveres de perdoar. Tem gente que bate na mesa e diz, esse eu não perdoo. Isso eu não perdoo. Ah, tem gente que faz isso? Tem. Tem gente da igreja que faz isso? Tem. E vocês não se assustem, porque na Bíblia está cheio disso. De pessoas que Deus perdoava e eles saíam pecando de novo. O povo de Israel era assim, Deus mandava o maná e daqui a pouco eles estavam reclamando e murmurando contra Moisés e contra Deus. Moisés vai para o monte para fazer, né, Deus fazer uma aliança com o povo, e ele vem com os 10 mandamentos. Quando ele chega, Arão, o seu irmão, o sumo sacerdote, tinha construído com o povo um bezerro de ouro, porque Moisés podia ter morrido, e estavam adorando o bezerro de ouro, e Deus leva Moisés a uma ira, e Moisés joga aquilo, quebra, e eles foram tragados pela terra, todos aqueles que estavam adorando ao bezerro. E por misericórdia Arão foi perdoado. Então, queridos, a aliança é algo que precisa perdão na nossa vida. Nós não podemos ter perdão de Deus, porque se não perdoamos. A Bíblia, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que nós chamamos de Pai Nosso. Perdoa, como diz? Perdoa, fala gente, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O assim está condicionando, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu sou perdoado por Deus e perdoo de outra forma, eu não estou cumprindo a minha palavra. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E lá em Mateus
no capítulo 18 ou 22, diz também que se nós não perdoamos os nossos, Deus também não perdoará as nossas ofensas. Então, queridos, princípios, deveres daquele que tem aliança com o Senhor. Temos o direito também do perdão de Deus. Temos também o direito da reconciliação com Deus. Quando somos perdoados, somos reconciliados com Ele. Mas também, na carta de Coríntios, diz que nós temos o ministério de quê? Da reconciliação. Então nós temos que reconciliar pessoas. Temos que nos reconciliar e fazer com que pessoas se reconciliem com Deus e uns com os outros também. Então nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos o direito, depois do perdão, da reconciliação, nós temos o direito da salvação. Não tem outra forma, não tem outra maneira, se não for pelo perdão e pela reconciliação com Ele e pela salvação. Temos o direito, depois de reconhecer Jesus, o direito da comunhão com Deus. O pilar que temos falado, conhecer Deus. Conhecer não é saber que existe. Conhecer não é olhar e dizer eu sei que Ele existe, mas eu conheço Ele. Mas se você não tem intimidade com Ele, você não o conhece verdadeiramente. E quem o conhece verdadeiramente não desonra. Quem o conhece verdadeiramente não desobedece. Quem o conhece verdadeiramente tem prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem o conhece e vibra com essa comunhão, essa alegria de estar na presença dele, não é algo obrigado. Às vezes me entristece, me dá chateação, né? Às vezes a gente tem que ficar apelando. Não falta culto, gente, pelo amor de Deus. Gente, lê a Bíblia. Gente, ora. Que isso? Como nós, líderes, pastores, precisamos ficar motivando, é como se está dando manivela. Se eu conheço Deus e o amo, eu vou ter prazer na sua lei, eu vou ter prazer na sua palavra, eu vou ter prazer de me curvar em casa, não aqui no culto, mas me curvar em casa e orar todos os dias, orar em todo o tempo, como diz a palavra, andar com Ele, viver com Ele, desejar ouvir a sua voz diariamente. Então a comunhão com Deus, ela tem um preço. Não adianta falar, eu tenho comunhão com Deus, mas não tem vida de oração, da palavra, não tem vida de santificação, que é outro privilégio que temos, né? Mas também dever que temos de nos santificar. E depois dessa comunhão tão vivida aqui na terra, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna. A gente estava cantando ali, Maranata, Maranata, Maranata. Ah, se Jesus voltasse logo, né? Levasse todos nós, que seria tão bom. Seria tão bom se Jesus voltasse. Mas algumas coisas estão acontecendo para que isso venha a acontecer também. Prepare-se, ó igreja, porque um ano para o Senhor, 1000 dias é como um dia e um dia como 1000. Nós não sabemos o dia nem a hora, nem o que vai acontecer assim, ó, no estalar de dedos. Pode tudo acontecer muito rápido. Então, a vida eterna precisa estar garantida. A vida eterna precisa estar garantida. E só tem a vida eterna quem tem aliança, aliança, aliança verdadeira. Não adianta você botar um anel no dedo de aliança com a sua mulher e sair e ter outras mulheres. Não adianta você botar uma aliança no seu dedo como mulher e sair e ter outros homens. Não adianta, porque a aliança não é o anel. A aliança está no coração. A aliança está cravada no coração do homem. E quando a Bíblia diz que
Deus fez uma aliança com Israel. Era uma aliança externa. Hoje, nós temos uma aliança que diz no coração. Cravada no coração. Uma aliança de sangue, e não uma aliança de tábuas de pedra, mas uma aliança de sangue do Cordeiro, que foi aspergido, derramado sobre as nossas vidas. Então, queridos, essa aliança precisa ser mantida. Precisamos de deveres, renúncia. Precisamos de renúncia. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. E me seguir não pode ser meu discípulo. A renúncia é algo. Renúncia de quê? Renúncia de quando alguém me magoa, perdoar. Renúncia de quando alguém fala algo que eu não gosto, dizer não tem problema, eu vou continuar com a aliança com o meu Deus e com essa pessoa. Eu vou permanecer. Renúncia, a entrega. Eu vou me entregar. Como diz Romanos 12, 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entrega todo o teu corpo, toda a tua vida, e diz: é teu, Senhor. A aliança que eu tenho contigo, eu te entrego com todo o meu coração. A entrega, o serviço, servir a Deus. Servir a Deus. O Senhor diz que é melhor dar do que receber. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos dizendo que aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Então, tudo Bíblia. A Bíblia não tem nada errado. Ou tem? Não. Então, se a Bíblia não tem nada errado, nós temos que cumprir o que ela fala. Então, servir a Deus. Ah, Renato, eu não vou mais fazer. Você falou alto comigo, eu não vou mais fazer. Teu patrão nunca fala alto contigo. Teu pai nunca fala alto contigo. Não estou dizendo que falar alto está certo, mas pode acontecer uma hora, a pessoa está cansada, está nervosa e fala alto. E falou algo, e aquela palavra, pronto, já é o motivo. Bom, não fosse mais nada nessa igreja. Você está fazendo para o Renato, para o apóstolo? Não, você está fazendo para Deus. Então, se é para Deus, continua. Isso é um dever, quem tem aliança. Agora, quem não tem aliança, vira as costas, faz biquinho e vai embora ou para de fazer. A aliança permanece em tudo, tanto nos momentos alegres, felizes, como nas lutas, nas dificuldades e nos problemas. Nas vitórias também, mas sempre a entrega, a nosso serviço, a santificação. E a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. É um dever nosso, para manter a aliança, santificação. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz Pedro. Que nação santa é essa que vive chutando balde, que vive pisando na bola, que vive fazendo coisa errada? Adotando coisas erradas para sua casa, adotando coisas erradas para sua família, adotando princípios contra os princípios de Deus. Então, isso não é santificação. Santificar é separar. Quem é santificado está separado. Separado de quê? Do trabalho, separado da praia, separado da rua? Não! Separado dos princípios que vivem o mundo, que vive o mundo. Nós temos os princípios do reino, e santificação requer obediência e vida pelos princípios do reino. Para terminar,
essa parte de colocação de deveres e serviço, santificação, evangelização. A igreja precisa evangelizar, porque a igreja obedece. Quando o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deixou essa ordem para os seus discípulos. Mateus 28 e Marcos 16. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Marcos. Então, queridos, isso foram palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus. Estava preocupado. Então, queridos, nós temos que evangelizar. Lá em Ezequiel diz que quando nós falamos ao ímpio que ele precisa de Deus na sua vida, e ele se converte, o sangue da nossa mão não será requerido. Mas quando nós não falamos, o sangue da nossa mão será requerido. Então, se tem alguém da sua família, algum vizinho, alguém que você pode falar de Jesus e você não fala na escola, na faculdade, no trabalho, você está deixando que essas pessoas morram na sua iniquidade. Então a igreja precisa evangelizar. É uma ordem, é um dever. A igreja precisa andar com deveres de submissão e da obediência a Deus em tudo. Diga, em tudo. Se não for em tudo, começa com o que você consegue, mas vai dizendo, eu quero chegar lá. Faz como Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu caminho, eu corro para a carreira que me está proposta. Eu prossigo para o alvo, eu quero isso. Mas quando você relaxa e diz que não quer e não vive, aí fica difícil. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Dever. Não é opção. Dever. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus fala e nós temos que fazer. Ser um verdadeiro adorador. Aquele que Jesus diz, eu procuro os verdadeiros adoradores. Aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Como alguém pode ser um verdadeiro adorador se não for em espírito e em verdade? Honrar a Deus com tudo que tem. Honrar a Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes. A palavra honrar, honra é abençoar, ajudar, servir, obedecer, dar. Então, isso é honra. Estar no culto, celebrando a Deus, é honra. Estar em casa, adorando a Deus, é honra. Estar onde nós estivermos, honrando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós estamos honrando o Senhor, nosso Deus. A nossa vida tem que ser pelo princípio da honra. Tudo que nós fizermos, determinando o nosso coração, eu faço para o meu Deus, e eu quero honrá-lo de todo o meu coração. Assim Deus recebe. Mas se você faz, eu vou fazer, né? Mandou fazer, eu tenho que fazer. Eu vou para o culto porque mandou eu ir. Minha mãe mandou. Eu vou servir aqui, eu estou trabalhando aqui como voluntário, né? Sidney Viviane. Né? Porque mandou fazer, então eu vou fazer. Não, eles estão aqui com alegria, né? Estão aqui batendo as fotos, servindo a mídia, trabalhando nas mesas, limpando, arrumando, fazendo tudo, porque querem honrar a Deus. Isso é digno também, né, de serem honrados todos que servem. Vamos aplaudir a todos que servem. Eles são muito importantes para a vida da igreja. Se não tiver aqueles que servem, a igreja, né, o serviço da igreja, não a igreja, né,
mas o serviço da igreja para. O serviço da igreja para. Então nós temos que ter, né? Honra é servir. E dizendo que o Senhor próprio Jesus disse, né? Que aquele que quer ser o maior seja o que sirva. Então, queridos, honre a Deus em tudo. Falamos sobre a festa do tabernáculo. Honrar a Deus na festa do tabernáculo é também o momento, né, de honrar aquilo que Deus tem feito na sua vida e honrar pela aliança que Ele fez por nós. A aliança do Antigo Testamento era pela lei. A aliança do Novo Testamento é pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. O sangue que nos redime de todo o pecado. A lei era obrigatório. Se a pessoa não fizesse, podia até morrer. Se a pessoa adulterasse, podia morrer. Se a pessoa roubasse, podia morrer. Podia acontecer várias coisas. Então eles eram obrigados a cumprir a lei. Hoje você não é obrigado a cumprir a lei e nem é obrigado a honrar e obedecer a Deus. Você não é obrigado. Você faz se quiser. É verdade ou não é? É verdade. Então hoje nós somos obedientes a Deus porque queremos. Hoje nós obedecemos a Deus porque nós queremos, porque Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho quando nós éramos ainda pecadores, e Ele nos deu o seu Filho. Então eu digo obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado em meu favor, para me perdoar, para me redimir de todo pecado, e por isso eu te amo de todo o meu coração, e eu quero te honrar. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, porque eu reconheço o teu grande amor e o teu sacrifício por mim. Aplauda ao Senhor e fica de pé. Aleluia! Glória a Deus! Louvado! Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual Ele é mediador. Diga, Jesus é o mediador da nova aliança. Aleluia! Essa superior aliança, sendo baseada em promessas, Hebreus 8:6. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Todas as promessas da antiga aliança foram cumpridas pelo sangue de Jesus. Ele comprou todas as promessas e todos os benefícios. Ele, Jesus, comprou todas as promessas e todos os benefícios. Ele pagou todo o preço por mim, por você, pela humanidade. Então celebre, adore, agradeça e diga: o Senhor pagou este grande preço por mim, e por isso eu tenho hoje benefícios, eu tenho hoje bênçãos, eu tenho hoje as promessas que se cumprem na minha vida. Precisamos reconhecer sempre Cristo. Temos que reconhecê-lo. O que aconteceu na cruz do Calvário, e aconteceu, foi algo tremendo. Jesus tornou-se por isso a garantia, Jesus tornou-se a garantia desta nova e superior aliança. Hebreus 7:22. Por isso, queridos, quando fazemos a Santa Ceia, nós não fazemos por obrigação. Nós não fazemos por religiosidade, nós não fazemos por costume, mas fazemos também por obediência. O Senhor disse: fazei isto em memória de mim. Memória de quê? Do seu sacrifício, do sangue que foi derramado, do seu corpo que foi mutilado, maltratado, por causa de mim, por causa de você. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que beberdes, lembre-se do meu sacrifício. Façam isso em memória de mim. E tomando o corpo também disse:
comam deste pão e sejam agradecidos ao Senhor, porque vocês estão fazendo isso em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Não existe nenhum ritual, não existe nenhuma mágica, mas existe o entendimento. O entendimento. Quando ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E, como diz também, este é o meu corpo, né? Esse é o pão. Abençoando o pão, partiu e disse: este é o meu corpo. A seguir tomou o cálice. Então, queridos, o próprio Jesus fez isso com os seus discípulos, a última ceia. E ele fez por rotina, ele fez por religião, ele fez por qualquer teatro. Não! Ele fez para ensinar aos seus discípulos. E nós também fazemos para que nós possamos viver esta realidade. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi exposta, Senhor. A Tua palavra foi liberada sobre nós nesta manhã. E pedimos ao Deus, que o Teu Espírito Santo que convence, o Teu Espírito Santo que fala aos corações, o Teu Espírito Santo que convence do pecado e do juízo, o Teu Espírito Santo que revela o Teu amor e o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre cada um de nós, sobre aqueles que vão ouvir e vão ver este vídeo depois, que sejam tomados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, e sejam convencidos a viver esta realidade dos deveres e direitos da aliança que temos contigo, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos, de todos os benefícios, de todas as promessas. Que assim seja em nosso coração, em nossas vidas, aqui e para todos que vão ver essa pregação. Recebam e sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui que quer dizer: eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar para os braços do Pai, eu quero reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador? Tem alguém aqui nesse lugar? Levanta a mão, nós queremos orar por você. Tem alguma pessoa que quer fazer isso? Voltar, se reconciliar ou reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pode levantar a sua mão e nós queremos orar por você. Você que não está aqui e que está na sua casa e quer fazer isso, que você também faça. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Vamos adorar. Pra te adorar, pra te adorar, e eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. A cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, pra te adorar, e eu nasci.
pastores podem vir aqui para frente. O Bispo Antônio Carlos vai orar, consagrando os elementos neste momento profético na vida da igreja. Tua presença, Senhor, nos rendemos com louvores e ações de graças, bendizendo, exaltando o teu santo e glorioso nome. O salmista diz: bendize a minha alma, Senhor. Te bendizemos por todos os teus benefícios para conosco. Obrigado, Senhor, por esse momento solene na mesa do Senhor. Obrigado por essa oportunidade de participarmos como filhos, como herdeiros das tuas promessas eternas. Para participarmos desse momento, nós consagramos esses elementos. Nós santificamos este pão, santificamos este vinho, este suco da uva, para que, ao serem absorvidos pelo povo, pela congregação, esses elementos santificados também possam produzir, trazer santidade nos seus corpos, saúde física, espiritual, mental, emocional. Que assim acontecerá quando recebemos por fé, em santidade, em pureza de coração. Por isso, Senhor, tornamos esses elementos santos e consagrados, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Os irmãos vão distribuir os elementos. Enquanto eles estão distribuindo os elementos, esteja orando. Pastor Marcelo, pode ficar aqui com a gente também, querido. Distribuam os elementos. Enquanto estão distribuindo os elementos, esteja orando, esteja consagrando a sua vida, confessando pecados, pedindo perdão a Deus, renovando a sua vida com Ele, para que você possa participar da Santa Ceia com liberdade, sem nenhuma culpa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo pecado. Amém. Vamos adorar enquanto distribui os elementos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
ficar de pé e adorar ao Senhor. Fica de pé, igreja. Adore ao Rei. Jesus, o Rei dos Reis. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Tu és o Senhor da igreja. Tu és o nosso Cristo, Filho, o nosso Mestre. Ó Senhor, aleluia! Te entronizamos, te adoramos. Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Toda glória e honra a Ti, Senhor. Aleluia! Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de comer do Teu corpo e beber do Teu sangue, através do pão e do cálice da uva. Obrigado. Recebe a nossa gratidão. E a palavra que o pastor Alex, Deus colocou no coração dele, de pessoas sendo curadas fisicamente ao beber esse cálice. Que você receba pela fé a sua cura. Receba pela fé. Assim Deus pode fazer. Pela tua fé. Pela tua fé. Vamos então agora, queridos, comer o pão e tomar o cálice com ação de graças nos nossos corações. Ações de graça nos nossos corações. Amém.